Eu já falei aqui no canal que a forma mais eficiente de estudo é o estudo ativo, usando metodologias que levam o seu cérebro a se esforçar. Se você não sabe do que eu estou falando, veja esse vídeo aqui. Pois bem, uma das ferramentas mais poderosas para o estudo ativo é também um dos mais utilizados por qualquer estudante: a resolução de questões. Mas será que você está usando as questões da forma correta nos seus estudos? Fica comigo, porque esse vídeo é o guia definitivo do estudo usando questões. Então já dá seu joinha aqui embaixo e vamos conversar logo depois da vinheta. Você, como todo estudante, deve usar questões para testar seu aprendizado ou conhecer o estilo das questões cobradas na prova que você pretende fazer. Mas o que muita gente não lembra é que resolver questões é uma das formas mais poderosas de estudo e revisão dos assuntos estudados, desde que seja feito da maneira correta. Essa é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa, que se eu puder te dar um conselho, é o seguinte: faça muitas questões. Aliás, faça todas as questões que você tiver disponíveis. E depois faça um pouco mais de questões. Mais do que isso, se você tiver que escolher entre estudar a teoria ou fazer exercícios, faça exercícios. Eles vão te ajudar a fixar a teoria e aprender pontos da matéria que ainda não estejam muito claros. Então vamos lá, entender como as questões podem te ajudar. Para que elas sejam efetivas, antes de mais nada, não adianta você sair respondendo 1 milhão de questões sem parar para analisar cada uma delas, sem nem pensar sobre o que você está fazendo. Você vai conseguir responder muitas questões em pouco tempo, mas não vai estar aproveitando o poder do estudo por questões. O básico da coisa é o seguinte: você vai responder a questão, tentando puxar da memória o seu conhecimento sobre aquele assunto, analisando cada opção das questões de múltipla escolha e respondendo a questão do jeito que você já está acostumado a fazer. Aqui você já está exercitando um ponto importante do estudo ativo, que é se esforçar para obter as informações. Aí você vai, antes de passar para a próxima questão, corrigir essa que você acabou de fazer. Sim, você não passa para a próxima questão antes de analisar a anterior. Isso garante que a sua mente seja fresca naquele assunto e na questão que você acabou de fazer. E a partir do momento em que você olha o gabarito da questão, começa a nossa análise. Bom, nesse momento pode acontecer duas coisas: ou você acertou a questão, ou você errou. Óbvio, né? Mas é muito importante que você pense sobre esse resultado. Vamos começar pela primeira possibilidade. Você corrigiu a questão e viu que você errou! Se você errou a questão, será que foi porque você não sabia aquele assunto ou porque você teve alguma falta de atenção? E se você não sabia aquele assunto, foi porque você não viu aquele tópico específico enquanto estudava teoria? Ou você sim, estudou aquele tópico, mas já não se lembrava mais dele? Tudo isso é importante de se fazer nesse momento. E aí vem a beleza do estudo por questões. Nesse momento, imediatamente você vai procurar o seu material teórico e revisar rapidamente aquele tema, especificamente o tópico que você errou. E aí, se você tem um material de revisão, e eu recomendo fortemente que você tenha um material de revisão, que pode ser um resumo, podem ser flashcards ou qualquer outro método que você utilize. Você vai pegar esse material e analisar se aquele tópico que você errou está no seu material de revisão. Se ele está,
você vai revisá-lo nesse momento. E se não está, você vai inserir esse tópico ali. Afinal, se ele foi alvo de uma questão, significa que é importante e que pode ser cobrado novamente lá na sua prova. É por isso que o material de revisão é tão importante. E mais que isso, deve ser um material dinâmico que você possa inserir novas informações. Aliás, quer conversar um pouco mais sobre como fazer um bom material de revisão? Conta para mim aqui embaixo, na caixa de comentários, se você quer um vídeo especificamente sobre isso. Bom, continuando então. Agora, a gente tem a outra possibilidade, que é você acertou a questão. Tadá! Você pode até imaginar que o seu trabalho termina aqui. Afinal, você acertou a questão. Mas coloca a mão na consciência por um segundo e pensa. Como você acertou essa questão? Você realmente sabia o conteúdo ou você teve que chutar? Mais do que isso, será que você acertou a questão por eliminação, retirando as opções que você sabia estarem erradas? Me entenda bem, isso é muito importante quando você estuda por questões. Na hora da sua prova, tanto faz se você acertou uma questão porque você sabia ou porque você chutou. Mas agora a gente está usando as questões como ferramenta de revisão e aprendizado. Então é importante fazer essa diferença. Se você acertou porque sabia realmente o conteúdo, ele estava fresco na sua mente, não há mais o que fazer a não ser passar para a próxima questão. Inclusive porque agora aquele tópico cobrado está devidamente revisado e fixado na sua mente. Se você acertou a questão no chute, então você vai proceder como se tivesse errado. Ou seja, vai rever aquele tópico e caso ele não esteja no seu material de revisão, você vai completar o seu material. Agora, muitas vezes acontece da gente acertar uma questão de múltipla escolha porque sabia que a opção que a gente marcou era a correta, mas no meio das outras opções tem alguma que você não tem certeza de por que não é a opção certa. Nesse caso, já que a gente está usando as questões para aprender, eu recomendo que você procure entender por que aquela opção não é a resposta, recorrendo novamente ao seu material de estudos. Vamos dar um exemplo prático então. Imagine que eu estou resolvendo questões e me deparei com essa aqui. O anel de Bendel é um sinal da iminência de A. Rotura uterina, B. Torção do pedículo ovariano, C. Sepse por rotura prolongada de membranas, D. Hemorragia do seio marginal. Imagine que eu não sei a resposta dessa questão. E aí eu chutei letra B, por exemplo. A resposta correta é A. Rotura uterina. Aí eu vou pegar o meu material de revisão e olhar lá se esse sinal de Bendel está no meu resumo ou nos meus flashcards. Se não está, eu vou pegar o meu livro ou a minha apostila e vou ler rapidamente sobre o sinal de Bendel. E descubro que é um sinal de iminência de rotura uterina em que o útero fica com aspecto de ampulheta. O que eu vou fazer nesse momento? Vou inserir essa informação no meu resumo, porque assim, a próxima vez que eu for revisar aquele tema, eu já tenho essa informação a mais. E agora eu já sei que essa é uma informação cobrada em provas. Agora esse outro exemplo. Homem de 42 anos de idade procura atendimento em pronto-socorro por crises de cefaleia hemicrânea direita há 7 dias, quando mudou o turno de trabalho em sua empresa. A dor é lancinante de forte intensidade, com até 4 episódios por dia, durando até 1 hora cada um. No momento, com dor de intensidade 10, numa escala de 0 a 10. No exame clínico, hiperemia conjuntival
e sudorese em face, ambos à direita. Pressão arterial 168/100, frequência cardíaca de 110. Considerando a descrição clínica e o quadro abaixo, assinale a opção que representa a melhor associação de tratamento para o controle do quadro agudo e crônico do paciente. Aqui eu nem vou colocar as opções, não importa para o que eu quero exemplificar. Note que nessa questão são necessárias algumas habilidades. Estamos falando do assunto cefaleias primárias. E para resolver a questão, eu preciso saber de qual cefaleia a questão está falando. E esse é um conhecimento que eu preciso ter. Mas de nada adianta eu saber qual o tipo de cefaleia se eu não souber qual o tratamento agudo e crônico dela. Então, se eu não conseguir identificar o tipo de cefaleia, eu vou voltar no meu material e revisar rapidamente a clínica de cada uma das cefaleias primárias. E aí eu percebo que eu estou diante de um quadro de cefaleia em salvas. Ou imagine que eu sabia que se tratava de uma cefaleia em salvas, mas eu não lembrava do tratamento. Então, eu vou direto no tópico da cefaleia em salvas e vou revisar o tratamento. A resposta dessa questão é que o tratamento agudo é com sumatriptano nasal e o crônico com verapamil. Quando eu resolvi essa questão, eu errei e respondi uma opção cujo tratamento agudo era com oxigênio, porque realmente esse é o tratamento de escolha da cefaleia em salvas. Aí quando eu fui corrigir a questão, eu vi que existe a opção de fazer o sumatriptano nasal, e isso não estava no meu resumo. Eu fui lá e inseri essa informação no meu material de revisão. No meu caso, que faço revisões com flashcards, eu faço o seguinte. No caso dessa questão, por exemplo, que eu não tinha a informação registrada, eu crio um novo flashcard com esse dado. Agora, se é uma informação que já está em um flashcard, mas eu não lembrava ou eu confundi, o que eu faço é colocar esse flashcard para ser revisado com uma maior frequência nos próximos dias, de modo a reforçar essa informação que não estava tão fixa na minha mente. Entendeu como usar questões para reforçar os seus estudos? Viu como que é uma ferramenta poderosa, não só para testar os seus conhecimentos, mas também para reforçá-los na sua mente? Se você quiser mais vídeos sobre técnicas de estudos ou formas de aprender, conta para mim aqui embaixo na caixinha de comentários. Eu vou fazer um vídeo também falando um pouquinho mais sobre o estudo usando flashcards e como usar essa outra ferramenta poderosíssima para aprender e revisar conteúdos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos sobre o assunto, não deixe de se inscrever no Medcanal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu te espero nos próximos vídeos do Medcanal. Um grande abraço e até lá!